momento da essência desta Convenção Nacional, que é a apresentação do Manifesto à Nação Brasileira. E para apresentá-lo, ouviremos agora as palavras do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Obrigado. O Partido Social Democrático é um defensor intransigente da paz e alinha-se com a presidenta Dilma Rousseff numa batalha eleitoral construtiva que exponha projetos, discuta problemas e faça o país avançar. A onda de intolerância que atinge a sociedade brasileira tem um potencial altamente destrutivo. A exaltação do ódio entre grupos e a tentativa de reviver uma insensata luta de classes são extremamente preocupantes. Essa beligerância, que remete a uma retórica eleitoreira ultrapassada, revela sinais também preocupantes. Por um lado, temos a ascensão da chamada nova classe média e do esforço de, através do Bolsa Família, erradicar a miséria. De outro, a visão de parcela da sociedade que entende esse processo como de cooptação política. Essa verdadeira guerra civil verbal, manifestada nas redes sociais e insinuada em rodas de discussão, atenta contra a principal característica sociocultural brasileira, a integração dos diferentes. A notável obra de conciliação nacional, que permitiu o retorno à vida democrática, pode ser maculada por essa estranha fase de intolerância e radicalismo. O PSD rechaça veementemente esse conflito. É nesse contexto francamente desafiador que se insere a proposta de aliança do PSD em apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Ao lado dos grandes batalhadores do Brasil, a maioria esmagadora dos brasileiros é composta de cidadãos honestos e patriotas, batalhadores que aspiram vencer na vida a custo do seu talento, dos seus méritos e do seu trabalho. É uma ambição e é legítima. O PSD pretende representar e lutar pelos sonhos e desejos desses brasileiros. Grande parte desses batalhadores tem mais vocação para o trabalho profissional, aprimora-se e busca a segurança de um bom emprego. Outra parte deles, mais disposta ao risco, mesmo estando inicialmente empregada, deseja empreender o seu próprio negócio e criar empregos. Entre esses grupos, movimenta-se uma imensidão de batalhadores remunerada via comissão, quase sempre na informalidade. O desenvolvimento do Brasil depende muito das oportunidades que são asseguradas a esses batalhadores, situados nesse cruzamento de grande mobilidade social e ambições legítimas. Se pretendermos uma nação pacífica e desenvolvida, devemos esforçar para, acima de qualquer questão, unir nossos esforços e garantir um bom emprego para todos, integrando os informais no mercado regular e facilitando a missão daqueles que querem gerir o seu próprio destino. Existem ainda 2 programas do governo federal com os quais o Partido Social Democrático está absolutamente alinhado: o MEI e o Pronatec. O programa de estímulo à formalização dos microempresários através do MEI está em franca sintonia com o espírito empreendedor que anima a parcela significativa dos brasileiros e a pedra de toque do conjunto de diretrizes do nosso partido. E o Pronatec é iniciativa consistente, inclusiva, que qualifica o batalhador brasileiro profissionalmente e insere os jovens no mercado de trabalho, aproximando-os do primeiro emprego e abrindo-lhes horizontes para vencer na vida. Combate à burocracia que gera corrupção,
Para tanto, nossa missão é combater feroz e incansavelmente esse monstro que é a burocracia, instalada em todos os níveis do poder. O Brasil peca pelo excesso de controles inúteis que acabam estimulando a corrupção ao invés de evitá-la. A burocracia, presidenta, é um lodaçal escuro que propicia e esconde os malfeitos. Ao presenciar a presidenta Dilma receber para sanção o projeto de imposto na nota, dissemos, então, que dependia dela a exposição dos impostos ao consumidor. E a presidenta, sem titubear, retrucou com firmeza: eu gosto de transparência. Quanto à transparência, o PSD não vacila. Já na Prefeitura de São Paulo e diversos companheiros Brasil afora, nos antecipamos à Lei de Acesso à Informação. Defendemos a abertura dos salários dos servidores públicos e no portal da Prefeitura disponibilizamos contratos de obras, de prestação de serviços, de doações recebidas e criamos um ousado mecanismo para tornar mais acessíveis as fiscalizações, as emissões de alvarás e os processos de licenciamento. Não é retórica, é sim política de governo e ferramenta de gestão. Vimos agora, na convenção do seu partido, ainda sábado passado, a presidenta reafirmar essa crença, anunciá-la junto com o combate à burocracia como bandeira e meta de governo. O PSD concorda, presidenta. Aprova e estimula a transparência nos negócios, nos contratos, nos acordos e também aposta que a transparência joga a luz na escuridão dos negócios escusos. Simplificar, insistimos, deve ser a palavra-chave em nosso país. Precisamos criar regras mais simples e também mais eficazes, mais claras. Precisamos acreditar mais na palavra do cidadão e puni-lo quando falseia, quando não cumpre o que exige a lei. Precisamos informatizar, criar cadastro único, diminuir o volume de documentos e registros. Enfim, usar os meios modernos para fazer uma rápida viagem do mundo medieval para o mundo digital, no qual viajam os dados, não as pessoas e os papéis. Hoje, submetemos o cidadão brasileiro a um verdadeiro martírio de ida e volta aos guichês das repartições públicas. É a república dos carimbos e das autenticações. O PSD, presidenta, quer colaborar com a mudança e desatar os nós do atraso, que colocam o Brasil em choque com um mundo cada vez mais ágil e competitivo. Prioridades para investimentos. Além disso, o Brasil precisa conscientizar-se de que, além da capacidade de trabalho do seu povo, tem vantagens comparativas de amplíssima magnitude, com as quais a natureza nos privilegiou: solo, subsolo e clima propício para produzir 365 dias por ano. Hoje, estamos entre as maiores nações agrícolas e minerais do mundo. Precisamos, nessas áreas, estimular ainda mais a pesquisa e o desenvolvimento, não só na produção agrícola e mineral, mas também no processamento e na industrialização das mercadorias, de forma a agregar mais valor e mão de obra a nossos produtos. Mas se somos campeões em recursos naturais, perdemos feio em infraestrutura, na logística do transporte ao armazenamento. Investir de forma vigorosa na infraestrutura é urgente e indispensável para tornar o Brasil imbatível na competição internacional. As medidas adotadas nesse sentido pela presidenta Dilma são corretas e trarão bons resultados a longo prazo. Mas precisamos urgentemente do aporte do capital de risco internacional, pois nossa poupança interna é insuficiente para tamanho desafio. Para atrair esse capital de risco, o Brasil necessita de regras estáveis, garantia jurídica dos contratos e agilizar, desburocratizar também a aprovação dos projetos, acabando com a mística de que no Brasil até o passado é imprevisível. A segurança jurídico-institucional para investir deve andar de braços dados com a segurança pública no dia a dia dos cidadãos. Aqui se insere o problema desolador
desagregador e demolidor das drogas. A violência e o crime crescem à sua sombra e nos desafia a somar esforços, conciliar operações e somar inteligência operacional e tecnologia, nos 3 níveis de governo, para combatê-lo com eficiência. Toda a sociedade ganhará com a força dessa união. Apesar dos esforços e conquistas recentes, é fundamental o aumento dos investimentos e da melhoria da qualidade dos serviços nas áreas de educação e saúde. É preciso centralizar investimentos e descentralizar a gestão. O PSD vê com otimismo a vinculação dos recursos do pré-sal à educação, presidenta, proposto por Vossa Excelência, uma espécie de seguro garantia de oportunidade às novas gerações de brasileiros. De modo semelhante, defende um pacto pelo ensino básico, com o objetivo de elevar de forma substancial o aproveitamento de nossas crianças até 8 anos, alinhando dos alunos da mesma idade dos países mais desenvolvidos. A alfabetização com qualidade e passaporte para o futuro. Na saúde, vivemos numa situação insólita. O Brasil é referência em medicina de ponta, atraindo até o que se convencionou chamar de turismo hospitalar em alguns centros. Estrangeiros vêm cuidar da saúde no Brasil. Na área pública, entretanto, a situação é bem diversa. Só avançaremos com incentivos à formação de novos médicos, abertura de vagas para a residência médica e, principalmente, a adoção de um plano de carreira de Estado, à semelhança do que ocorre na magistratura. Também é preciso uma atenção especial aos investimentos de saneamento básico. Há recursos federais, faltam projetos e planejamento consistentes. Nesta área, são bem-vindas as parcerias público-privadas, que conjugam as necessidades da sociedade com a capacidade de investir e a boa gestão das empresas que operam no mercado. Confiar e lutar buscando sempre o consenso. Por isso, o PSD é um partido de centro, um partido que, desde a sua fundação, tem seus princípios, suas diretrizes, seus projetos de nação, um partido que luta e busca parceiros para implementá-lo. Vemos com entusiasmo a determinação da presidenta Dilma de buscar reformas políticas necessárias para que possamos melhorar nossas instituições. O PSD busca o consenso que constrói, que harmoniza projetos, que viabiliza reformas. Procuramos ser construtores de pontes e artífices da convergência. Somos parceiros da presidenta Dilma Rousseff no fortalecimento, no avanço das conquistas sociais, na ascensão de classes por políticas de inclusão, no estímulo ao trabalho, ao empreendedor, a conquista de novas moradias para milhares de brasileiros ainda sem teto. Somos parceiros que não se intimidam com os desafios e o tamanho dos obstáculos, venham eles de desequilíbrio de fora ou nasçam aqui fruto das nossas necessidades sempre de desenvolvimento. Somos aliados e batalharemos juntos pelo Brasil que projetamos, não como sonho, mas como qualidade que unidos construiremos, com transparência, com paz e justiça social. Pelo Brasil, com o Brasil, e lado a lado de todos os brasileiros que acreditam e lutam por uma pátria da qual nos orgulhamos e sempre buscaremos defender. Viva o Brasil!